Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Terminando o dia, né? Estamos terminando o dia e viemos aqui compartilhar a palavra do Senhor. Dia 30 de junho de 2024, 20 horas e 44 minutos. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje o mundo tá pegando fogo, né? A França tá lá com o povo na rua, né? Que é a maior quebradeira do mundo, né? Triste. Um monte de coisa acontecendo aí que a gente já espera, né? E nós, do outro lado, Shalom, Simone, nos preparando, né? Para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que é o mais importante. Hoje foi um dia, graças a Deus, de paz. Tá frio aqui, mas tá aquele frio gostoso, agradável. Não tá aquele frio fortão. Mas tá friozinho, sim, tá gelado. E hoje à tarde eu recebi um vídeo muito interessante de dois jovens, eu não sei se eu passei para vocês. Dois rapazes, né, dois primos, e Deus deu uma experiência para eles maravilhosa, né? Um dormindo e falando em línguas, ele falava em várias línguas. Shalom, Andréia. Ele falava em várias línguas, né? E ele conseguiu pelo Google traduzir. E numa dessas coisas ele chegou, o rapaz que ele estava dormindo, mas ele estava tomado pelo Espírito Santo, né? E o rapaz escreveu, né? Escreveu em árabe. E ali eles colocaram para traduzir, né? E era Jesus bem-vindo. Que coisa mais linda, né? Deus está avisando para o seu povo que ele está vindo, gente. Deus está avisando para o seu povo que ele está vindo. E isso eu fico assim impressionada de ver como Deus está fazendo através de sonho, através de revelações, através de acontecimentos, né? Criança sonhando. Joel está se cumprindo. Joel está se cumprindo. O Espírito Santo está vindo sobre a terra. Eu estava vendo um pastor hoje que ele estava falando sobre o avivamento, né? O que vai ser o avivamento, na verdade? Ele diz que Joel 2 não está completo ainda. Eu quero escutar a live dele mais vezes para poder entender. Opa, perdão aí, gente, a minha gata tá com problema ela está com problema de sentimental. Peraí só um pouquinho, Chumbinho, peraí. Cuidado com a minha Bíblia, pera só um pouquinho. Ela tá com problema sentimental, ela tá, como é que diz? Ela está nervosa e enciumada com a gatinha pequenininha, entendeu? É um problema sério aqui, mas vamos lá, vamos em frente, né? E eu tava vendo hoje, né, esse pastor dizendo que Joel 2 ainda não se completou inteiro, que ele vai se completar. Mas eu quero escutar mais vezes para eu poder entender certinho qual é a visão dele, né? Pena que esse pessoal, eles são assim, eles trazem a visão e de repente eles cortam a visão, a interpretação no meio, né? No meio, para poder vender curso. Isso eu fico pensando até que ponto, né? Até que ponto essa venda de curso vai funcionar? Até que ponto? Porque a palavra de Deus diz: de graça receber, de graça dar. E isso me deixa assim, sabe, perplexa de ver, né? Perplexa. Um homem que tem uma visão tremenda, mas ele só passa a visão inteira se entrar no curso dele. E o curso dele não é nada barato, é 1.000 e tantos reais. Entendeu? Shalom, Arlinda. 1.000 e tantos reais de curso. Aí eu fico pensando, né? Onde fica a palavra do Senhor que diz, né? De graça receber e de graça dar. Irmãos, eu conheci já muita gente que vive pela fé. Entendeu? Que vive pela fé.
e o Senhor não deixa faltar nada. Tá entendendo? O que eu não entendo, se o Espírito Santo ensinou, se o Espírito Santo passou, né, aquele entendimento, por que cobrar? Entendeu? Por que cobrar? Por quê? Ah, eu paguei para aprender, eu pago para poder estar aqui na internet. Todo mundo paga para estar na internet, né? Todo mundo paga. Então, eu não vejo por que as pessoas não podem passar as coisas do Senhor de graça, entendeu? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, eu não concebo uma coisa dessa, sabe? Não dá para conceber. Eu digo para vocês, eu gostaria de ter o entendimento desse povo, mas eu sou pequenininha, não tenho. E eu fico assim, triste, né, de ver a situação, triste. Mas vamos em frente, né, a gente vai aprendendo. Ontem, lá que eu vi, né, esse ensinamento, eu achei muito interessante ele dizendo, né, sobre isso. Eu falei, Senhor, o Senhor, eu tô só pegando aqui a rebaba, né, que ele tá deixando, né, as bordas só do prato, né, o miolo do prato ele não dá se pagar. Mas o Senhor pode ensinar, né, através da borda do prato, a gente pega a borda e o Senhor acrescenta o restante, dá condições para a gente ter visão, para poder aprender, para poder passar para o teu povo. Porque a palavra de Deus diz, né? Não é o Daniel, não é o Daniel, não. É um outro pastor que eu achei, ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Exatamente, mercadeja na palavra do Senhor. Ele mora nos Estados Unidos e... Ai, Chumbinho, com licença, minha filhinha, vai lá, vai, isso aqui, vai, fica aí. Pronto, agora foi no meu caderno. Ai, meu Deus, tô danada. E aí você fica... Aí ele ainda falou assim, olha, eu só tô fazendo isso daqui porque meu filho disse que é assim que a gente consegue aluno. É assim que a gente consegue os alunos. Olha, irmãos, sinceridade, é triste, né? É triste, é triste. Um homem que a gente vê que não precisa disso, sabe? Um homem que já tem um seminário, né? E que aquilo que Deus deu para ele, ele teria que passar de graça. Porque o Espírito Santo não cobra nada de ninguém. Jesus, por acaso, cobrou ele ir para a cruz de você? Jesus, será que cobrou dele para morrer por ele na cruz do Calvário? Não cobrou, né? Jesus pagou o preço por nós. Ele pagou, entenderam? E eu fico muito triste, sabe? Ontem eu ouvindo aquilo, eu absorvi assim de uma forma tremenda. No fim ele fala daquele jeito, né? Que se quiser saber o restante, faça a inscrição no curso. Faça a inscrição no curso. Eu falei, aí eu fui deitar triste, porque a gente fica impactado, né? Impactado de ver a situação, o povo precisando de entendimento, perecendo por falta de conhecimento, entendeu? E aí foi que eu orei de noite, falei, Senhor, o Senhor tem poder de nos ensinar. Se isso que esse homem está falando realmente é, o Senhor tem poder de acrescentar na nossa mente aquilo que ele não está passando, mas o Senhor tem poder de passar para nós aí o entendimento, né? Entendendo? Um entendimento muito interessante, irmãos, muito interessante. Eu vou tentar ouvir várias vezes para, sabe, vou clamar ao Senhor. Vou clamar ao Senhor para poder entender e passar aqui para vocês esse entendimento aí. Muito interessante, o entendimento dos últimos dias, o que é realmente o avivamento que vai vir para os últimos dias. Tá em Joel 2, se não me engano, entendeu? Vai ser sobre toda a carne, não vai ficar ninguém de fora, ninguém. Todos vão conhecer o poder do Espírito Santo antes da volta de Jesus. Se for como ele falou,
E ele prova em Joel, só que ele só dá como eu disse, né, a beirada do prato. O miolo do prato ele não ensina, só ensina se você fizer o curso. E o curso são R$ 1.300. E vou dizer para você uma coisa, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não pagaria. Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não pagaria. Mas por que a senhora não pagaria? Porque a palavra de Deus é clara, meu irmão. De graça recebei, de graça dai. Você está entendendo? Se de graça eu recebo da parte do Senhor, por que eu não posso passar para meus irmãos? A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se há necessidade, se a pessoa vive da palavra, Deus acrescenta o que ela precisa. Não precisa cobrar de ninguém, não precisa falar de ninguém, é o Senhor que manda, o Senhor que acrescenta. E a gente vai, né, vamos caminhando, porque as coisas são desse jeito. Agora eu quero ver até quando esse povo vai desse jeito. Eu quero ver até quando esse povo vai desse jeito. Eu fico, é muito triste de ver, muito, muito triste de ver, né? Mas vamos lá, vamos aprender um pouco de Daniel. Eu tô já entendendo o jeito desse autor desse livro, né, de Daniel, o profeta dos tempos, o profeta das idades. E agora eu já tô pegando ele é bastante repetitivo, Mateus 10:8. Deixa eu ler o que tá aqui em Mateus 10:8, que a Simone colocou aqui. Pera aí. Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Exatamente. É isso aqui. Jesus não cobrou nada de ninguém. Nada. Nada. Aliás, ele nos comprou, né? Ele nos comprou a preço de sangue. Ele nos comprou a preço de sofrimento. Triste, irmãos, é triste. É doído, é triste. Mas vamos lá, é assim mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser no último dia. Como é que vai ser no último dia, como é que a coisa vai funcionar, né? E vamos caminhando. Mas vamos lá, vamos então ler o que eu estava falando, né? Que eu gosto desse irmão que passa esses livros do Stephen Jones. Ele é um espanhol e ele lê o livro, né? Lê o livro e através da leitura que ele faz, eu printo, ele vai colocando o livro na tela e eu vou printando e eu vou traduzindo. Mas agora eu já comecei a entender as repetições que o Stephen Jones faz. Ele é bem repetitivo. Saúde e paz, Aline. Ele é bem repetitivo porque ele gosta de ensinar, ele gosta que fique. Obrigada, minha irmã, Deus te abençoe, para você também. Ele gosta, na verdade, de deixar as coisas bem, bem colocadas na nossa mente. Mas para a gente não se cansar, então eu não fiz as repetições que ele faz, entendeu? Ah, olá, Vanilda, tô vendo aqui, tá? Pode ficar tranquila. Shalom, Luciana. Então eu consegui hoje tirar as repetições dele, tá? Então eu peguei os pontos estratégicos para vocês não se cansarem, porque eu sei que cansa, né? Mas é interessante esse livro porque você aprende história e você aprende muita coisa aqui, muita coisa que ele está dizendo, você aprende e você se situa, Shalom, Leninha, você consegue se situar no momento que nós estamos. Eu quero saber de vocês que estão aqui, quantas pessoas estão sendo abençoadas com essa leitura de Daniel. Mas seja sincero, não precisa falar para agradar, não. Seja sincero, porque eu estou sendo, graças a Deus. Meus olhos têm se aberto de uma forma tremenda depois desse livro de Daniel aqui. Desse livro do Stephen Jones, Daniel, o profeta dos tempos, ou profeta das idades, né? Então põe para mim se você tem sido abençoado por Deus por isso, para você entender um pouco de história, como eu também. Tem coisas que eu não entendo.
Mas ele coloca aqui, vocês vão ver hoje, como ele coloca às claras muita coisa que a gente pensa, né? Que ainda vai acontecer, não, já aconteceu, já aconteceu. Amém, amém. Glória a Deus, que eu fico preocupada aqui com Apocalipse e Daniel. Amém, glória a Deus. Eu fico preocupada aqui de estar sendo inconveniente, estar sendo assim, trazendo uma coisa que vocês não estão tendo compreensão, tá entendendo? Então eu fico muito preocupada, tá? Amém, minha irmã. Eu já deixo a live gravada para isso mesmo. Eu fico muito preocupada porque eu não quero, como é que diz, trazer confusão. Eu quero trazer elucidação. Amém, Rose. Amém, minha irmã. Eu quero trazer elucidação, entendeu? Então, esse livro, para mim, graças a Deus, Jaque, graças a Deus que tem sido uma bênção. Glória a Deus, então. Então, vamos lá, tá? Então, eu vou repetir a leitura do Daniel 8, porque hoje é o último do Daniel 8, tá? Isso, esse aqui, olha, gente, até eu assisto a live também, tá? Eu assisto a live para eu aprender mais, tá? Então, eu assisto, aqui eu faço assim, eu escuto uma vez esse canal, escuto, aí escuto de novo, printando as páginas, depois eu vejo tudo, eu vou pegando as páginas, vou lendo e vou traduzindo e vou pensando todas as partes principais, tá bom? Então tá, eu vou ler tudo outra vez, tá bom? Boa noite, Berenice. Eu vou ler Daniel 8, mas nós vamos nos concentrar do 13 para frente, tá bom? Então diz assim, aliás, eu vou ler Daniel 8 no versículo 9, melhor, vou ler para não cansar muito, tá? Vou ler Daniel 8 do versículo 9. Diz assim, e de um deles é o chifre pequeno. Surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul, e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. Eu tô lendo na versão King James, tá? A terra agradável é a terra gloriosa, ou a terra formosa, tá? Dependendo da versão, vai ser esses nomes aí, é Jerusalém, tá bom? E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão e os pisoteou, tá? Ele tá falando aqui do Império Grego, já na finalização do Império Grego, presta atenção, que é quando é o terceiro poder, né? É o terceiro poder com Alexandre Magno, presta atenção. Lembra que eu falei a vez passada? Alexandre Magno, né? Ele era o comandante com 32 anos, ele tinha, em 10 anos, ele conquistou todos os reinos anteriores, todo o reino da Medo-Pérsia, tudo ele conquistou. Em 10 anos, e por isso ele corria no ar, do carneiro que corria sobre o ar, porque ele foi muito rápido, mas ele morreu também muito rapidamente, ele morreu muito jovem, com 32 anos, e não deixou herdeiros. E ele não deixando herdeiros, ele dividiram a conquista dele para 4 generais, tá certo? É Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, e eu não me lembro o outro agora, tá? E aí o que acontece? Eles dividem o reino. E quando esses reinos já estão falindo, tá? Esses 4 reinos, no reino Seleucida, levanta uma ponta pequena, que é Antíoco Epifânio. É o que ele está falando aqui, o chifre pequeno, tá? Então isso já aconteceu. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. O que é o exército do céu? É blasfemar contra Deus. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão. É o povo de Deus, o povo que estava em Israel, o povo que estava na Judéia, e os pisoteou, tá? Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Então ele entrou no templo de Jerusalém, certo?
entrou no templo de Jerusalém, botou um porco para ser sacrificado no lugar dos carneiros, no lugar das ovelhas, e santificou o templo de Jerusalém a Zeus, Júpiter, entendeu? Presta atenção. E esse homem, ele faz coisas absurdas, ele não deixa, ele queria agora colocar uma religião diferente em Israel. Mas por que ele teve entrada em Israel para fazer isso? Porque o povo judeu estava corrompido. O povo judeu, mais uma vez, estava corrompido. Tinham vindo da Babilônia, boa noite, Alberto, tinham vindo da Babilônia, tinham erguido o templo com Esdras e Neemias, fizeram um pacto com Deus de serem fiéis, e agora eles descumpriram o pacto com Deus. E agora eles se transformam na religião de Antíoco Epifânio, epicurismo, né? Entenderam? O epicurismo é aquela religião que você pode fazer tudo, nada te condena, entendeu? E eles sacrificavam porcos dentro do templo de Jerusalém. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão. Quer dizer, ele jogou a palavra de Deus, a Torá, no chão. Ele matava as mães que circuncidavam seus filhinhos. Ele matava. Gente, ele foi cruel demais. Se vocês querem saber essa história aqui, essa história com H, tá? Não é história, é história. Leiam o livro de Macabeus. É exatamente o que está lá, tá? E ele praticou e prosperou. E nós vamos entender por que ele prosperou. Aí é que está a lição para nós. Então eu ouvi um santo falando. E o outro santo disse àquele determinado santo que falava. Presta atenção nisso aqui, ó. Atenção aqui. A nossa aula hoje começa daqui. Então eu ouvi um santo falando. Um santo falando. E o outro santo disse àquele determinado santo que falava. Dois. Então tem duas pessoas aqui. Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? Presta atenção, grava isso. Anota na tua Bíblia. Duas pessoas conversando que são santas. Presta atenção. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Vai ouvindo. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. Então uma pessoa se colocou diante dele. Vamos ver quem é. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, era o rio Ulai, que chamou e disse, Gabriel, faz este homem entender a visão. Então era o anjo Gabriel. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele disse, entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Só que esse tempo do fim não é o tempo do fim agora. Presta atenção. É o fim do reinado da terceira besta. Presta atenção. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse, eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação. Pois ao tempo determinado será o final. O final de quem? Do reino grego. Presta atenção. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia.
que é Alexandre o Grande. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei, quer dizer, Alexandre. Ora, tendo sido quebrado, quer dizer, tendo morrido, enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, os 4 generais. Presta atenção. 4 reinos se levantarão dessa nação, porém não no poder que Alexandre tinha. Entenderam? Os 4 generais não tinham o poder e nem a autoridade que Alexandre tinha. Então eram reinos pequenos, eram reinos divididos, eram reinos que não tinham fortaleza nenhuma. Presta atenção. E no último momento do seu reino, o último momento do reino dessa besta, que foi dividido em 4, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, quer dizer, 4 transgressores, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras, quer dizer, sentenças satânicas, levantar-se-á, que é o Antíoco Epifânio. E a sua força será poderosa, porém, não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará. E praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Agora você vai falar assim, mas irmã Ruth, não é poderoso e santo o povo? Pai Joelma. Sim, meu irmão. Eles eram para ser isso aqui. Eles eram para ser isso aqui. Mas alguma coisa acontece no meio deles que o juízo vem sobre a nação. O juízo vem sobre eles. Presta atenção. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá a muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Deus, Jesus. Mas ele será quebrado sem o uso de mão. E a visão contada da noite e de manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão. Porém, ninguém a entendeu. Deu para dar uma... Eu passei como é que diz? Eu passei para vocês aqui a grosso modo. Agora eu vou entrar nos detalhes que o Steve Jones nos passou aqui, tá certo? Então, vamos lá. Presta atenção. Daniel 13:14, 8, 13, 14, diz, né, aqui, então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse, aquele que determinado santo que falava, até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Irmão, só tem um detalhe aqui. Essa versão, ela diz até 2.300 dias, mas na verdade são 2.300 tardes e manhãs. Deixa eu ver aqui na versão João Ferreira de Almeida, aqui, para passar certinho para vocês. Eu não sei a de vocês aí como é que tá, mas o certo são 2.300 tardes e manhãs, que quer dizer o sacrifício do templo. Aqui, vamos ver aqui, Daniel 13. Como está escrito... Peraí, Daniel 8, não, 8, 13. Aqui, ó, na versão João Ferreira de Almeida que eu tenho aqui, tá escrito assim, no 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, são 2.300 sacrifícios, tanto de manhã quanto de tarde. Presta atenção nisso. Se a tua Bíblia tá escrito que nem a minha, como é que fala? Ô, meu pai, como é que chama? A King James, tá errado, tá fora. Não é isso que tá aqui.
tá? Eles traduziram diferente. O certo é 2.300 tardes e manhãs, 2.300 sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. É isso, tá? Então, você divide isso aqui, vai dar 1.150 dias, certo? Então, presta atenção nisso aqui, para você entender o que nós estamos falando aqui, tá? Então, olha, vamos lá. Em Daniel 8, 13 e 14 diz, né, o que eu li, algumas traduções traduzem 2.300 dias, tá? É o que tá na King James aqui. Mas na Ferreira Almeida não, na Simone também tá 2.300 tardes e manhãs, exatamente. Mas o texto diz literalmente 2.300 tardes e manhãs, que se remetem aos 2 sacrifícios que se realizam diariamente no templo. Está em Números 28, 3 e 4. Vamos para Números 28. Números 28, 3, versículo 4. Números 28, versículo 3 e 4. Diz assim: E dirás a eles: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, todos os dias, como oferta queimada. E oferecereis um cordeiro pela manhã, e o outro cordeiro oferecereis à tarde. Então, aqui confirma as 2.300 tardes e manhãs. Entenderam? Presta atenção. Até vou colocar aqui, Daniel 9. Presta atenção. Aqui, então, o período de tempo revelado pelo anjo, na realidade, é de 1.150 dias. Entendeu? São 2.300 sacrifícios feitos em 1.150 dias. Isto é, pouco mais de 3 anos. E provavelmente se referia ao tempo durante o qual o templo de Jerusalém foi profanado, desde 168 a.C. até 165 a.C. Estão entendendo? Foi o tempo que Antíoco Epifânio entrou, ele sai do Egito, porque o Império Romano começa a dar indícios que vai imperar, tá? A quarta besta começa a vir para cima, e eles mandam que Antíoco Epifânio saia do Egito. Então ele invade a Terra Gloriosa, ele invade Jerusalém. E ele fica 3 anos em Jerusalém, que é essa data aqui. 1.150 anos, que perfazem 2.300 tardes e manhãs, que são os sacrifícios feitos no templo. Ele retira esse sacrifício. Entenderam? A história não registra a data exata que começou esta profanação. Só sabemos a data em que terminou, porque este evento se conhece como Hanukkah. Lembra a festa de Hanukkah, que é em dezembro? Tá lembrado disso? Tá? A festa de Hanukkah é por causa disso aqui. Quem instituiu a festa de Hanukkah foram os Macabeus. Leiam o livro de Macabeus, vocês vão ficar entendendo o que eu estou falando aqui. Os 8 dias que se limpou o santuário, por isso tem a menorá de 8 lâmpadas. Presta atenção. Agora ele vai falar do versículo 16. E ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender. Quem é esse homem, né? No versículo 16, podemos ver o diálogo entre 2 santos, certo? Que diz aqui no capítulo 13, né? Então eu ouvi um santo falando a outro santo. E aí no versículo 16, eles fazem o diálogo, eles travam o diálogo. 2 santos sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? A visão. Gabriel é um dos santos que falava com Daniel. E o outro santo lhe fez a pergunta sobre o tempo. A palavra Kadosh, quer dizer santo, pode referir-se a homens e a anjos. De fato, este texto nos instrui a ser santos. Vamos ler Levítico 11, 44 e 45. Vamos lá, Levítico
Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui rapidinho, tá? Levítico 11, versículo 44, 11, 44 e 45. Diz assim: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não continuareis a vós mesmos, e não vos contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Agora nós vamos para Pedro, 1 Pedro. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro. Vai anotando aí, irmão. Vai anotando que vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena. 1 Pedro 15. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim. Olha isso aqui. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora vamos para Zacarias? Vamos para Zacarias? Vamos lá em Zacarias? Que coisa linda, né? Uma coisa completando a outra. Olha aqui, ó. Zacarias 14, que eu amo essa passagem. Eu amo esta passagem. Diz assim, no versículo 5, Shalom, Viviane. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, e todos os seus santos com ele. Tá entendendo? Todos os seus santos. Santos anjos e santos homens. Quem são os santos homens? São todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, que cumprem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você faz parte desse povo que está limpando as suas vestes no sangue do Cordeiro? Meu irmão, eu li isso aqui hoje, olha, meu coração chegava a pulsar. Porque vai tudo se completando, vai tudo se juntando. E nós vamos entendendo o nosso lugar nisso aqui tudo. Você está compreendendo qual é o seu lugar no meio disso tudo? No meio de todas essas profecias que já estão cumpridas e outras estão para terminar de se cumprir? Você está entendendo que você precisa ser santo? Porque ele é santo? Você está entendendo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem a fé em Jesus vão estar com Cristo no Monte das Oliveiras? Você está entendendo isso? Nós vamos colocar os nossos pés com Cristo, assumindo a posse do reino. Presta atenção, meu irmão. Nós vamos colocar os nossos pés junto com Jesus. Sabe por quê? Porque você está se santificando, porque eu estou me santificando. Nós estamos lutando contra nós mesmos. Nós estamos lutando contra tudo que está acontecendo, uma guerra psicológica, como aqueles meninos viram. Na visão que eles tiveram. Na visão não, né? Na língua que se falava. Que aquele rapaz falava ali dormindo. A guerra é psicológica. Você vai conseguir vencer essa guerra? Precisa, meu irmão, precisa. Parece que Gabriel é o outro principal. Aliás, é o orador principal. Mas quem é o santo que faz a pergunta sobre o tempo? Não sabemos. Não sabemos. Quem é o santo que faz a pergunta junto com para Gabriel? Quem será que é ele? Porque, né? Quem será que é? Nós não sabemos, mas fica a pergunta para você.
Porque o que você precisa entender é o seguinte, que Deus, a visão de Deus, ela não tem tempo. A visão de Deus, ela é no Kairos, ela é no tempo de Deus, onde o passado, o presente e o futuro se misturam. Entendeu? Quem sabe não é um santo humano que estava ali junto, né? Quem sabe? Nós não sabemos. Tem os 24 anciãos, né? Aí, Ruth, mas no Apocalipse não aconteceu ainda. Mas na visão, quando Deus se manifesta em visão, o tempo acabou, meu irmão. O tempo vai e volta ao mesmo... Todo tempo é tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. É que nós vivemos num quadrado. Um quadrado que nós só entendemos a nossa realidade. A gente não consegue entender a realidade do céu. Então, quando se fala de visão, você não pode colocar nos nossos limites. A visão, ela está no tempo de Deus. Presta atenção. Vamos lá, Daniel 8, versículo 15 e 16. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. É um homem. Ele é o segundo santo. Ele era o que mantinha o diálogo com Gabriel. Nesse ponto, Daniel completa sua narração da visão e agora busca compreensão. Para Daniel, a aparência de Gabriel era como de um homem forte, tá? Aqui na minha Bíblia não dá a entender que é Gabriel, mas aqui na dele eu acho que sim, porque a dele é uma outra versão. E a raiz do seu nome quer dizer forte, prevalecedor. Gabriel quer dizer Deus é minha força. Daniel 8:17. Vamos lá. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Gente, o pessoal se confunde. Isso aqui eu tô falando porque eu também me confundo, né? Eu também já, para mim era o antigo Epifânio, mas, quer dizer, eu sabia dele, mas eu achava que ele era a própria repetição. Não, ele é mais ou menos um espelho do que vai ser o próximo, entenderam? Mas essa revelação é para agora, é para a terceira besta. Quando Daniel fala do tempo do fim, alguns interpretam que significa o fim dos tempos, e por isso se aplica a um futuro anticristo. E há um tempo de tribulação associado com ele. Mas está claro que esta visão trata sobre o surgimento da terceira besta, começando com Alexandre Magno, os 4 reinos que surgiram depois dele, incluindo o chifre inferior, que é o chifre pequeno. E foi cumprido por Antíoco Epifânio entre 168 e 164 a.C., o que resultou o fim do Império Grego. As ações de Antíoco provocaram o fim da dominação grega em Jerusalém e Judéia. Esse é o contexto geral da declaração, tempo do fim, fim do Império Grego. A pergunta é, o fim de quê? É claramente o final do Império Grego. Não há razão para se estender até o final da quarta besta, porque agora nós estamos no final da quarta besta, tá? A única extensão pertinente é o fato de fazerem parte do contrato de 2.520 anos, que são os 7 tempos que Deus fez com o sistema das bestas. Nós vamos estudar sobre isso quando eu terminar o livro de Daniel. Nós vamos fazer um estudo só sobre o que é esses 7 tempos, tá? E essa numeração aqui, ó, 2.520 anos, porque vocês vão entender certinho quando termina isso daqui. Bate certinho com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Olha aqui, ó.
2.520 anos, 7 tempos que Deus fez com o sistema das bestas para governar a terra. Presta atenção. Em 1914 a 2014, a besta, mistério da Babilônia, tomou o controle total do dinheiro em 1914, através do Banco da Reserva Federal, o Federal Reserve. Esta é a parte final do governo das bestas. Presta atenção, irmãos. Ela está falando aqui da quarta besta agora. Então, a quarta besta agora, o final dela é econômico. Presta atenção. E os paralelos com Antíoco se devem a essa besta que está levantando agora, que ela começou a se levantar em 1914 através da família Rothschild, com o Banco Federal Reserve. Inclusive, quem não aceitou o banco, eles acabaram com eles no Titanic. As famílias que não aceitaram o banco, né? O banco que reina sobre toda a terra, porque em todos os países tem. Você está achando que o Banco Central Brasileiro é o quê? É o Federal Reserve. É esse banco aqui, Reserva Federal. Todos os bancos do mundo são alinhados à família Rothschild. Entenderam? Eles são os que vieram para terminar o serviço da besta, da quarta besta. Eles são o chifre pequeno que está levantando. Tudo é através deles. A cidade das 7 colinas vive e sobrevive porque eles estão enfiados juntos até o talo lá dentro. Olha aí a França. Quem é na França o chefe? Aliás, o que? Não o chefe. Quem é na França o rapazinho deles? Quem que é? Né? Entenderam? Exatamente, eles usurparam as riquezas que eram para o povo. Exatamente. Eles financiam as guerras do mundo. Primeira, segunda e a terceira. Entenderam? Eles são os homens que foram levantados por Satanás. Eles são os Askenazi. Eles são os Edomitas que vieram para usurpar, para tentar salvar o reino que eles já perderam. Tá entendendo? O mandato de domínio dos reis venceu em 2014. Em 2014, que vence os 2.520 dias, 2.520 anos, que é essa profecia que está na Bíblia, dentro da palavra, que é a profecia dos 7 tempos, ele dá certinho em 2014. Essa foi a época, e é o que eu disse em outra live. Foi nesse período que eu ouvi Deus falar comigo aqui na minha mesa, não só comigo, mas várias pessoas a mesma coisa, que o tempo do fim tinha chegado. Porque nós estamos em fase de transição entre o reino das bestas, que já acabou, o contrato deles com Deus já venceu. Por isso os selos estão sendo desatados, meus irmãos. Os selos do Apocalipse estão sendo desatados porque o tempo deles já terminou. Nós estamos numa transição do tempo. Por isso a terra está sendo revolvida. Entenderam? Por isso a terra está sendo revolvida. Deus está preparando a terra para o reino milenar de Jesus, para a transição final que se dará ao som da sétima, aliás, é da sétima trombeta. Lembra? A sétima trombeta, os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? E chegou o tempo de dar galardão para os filhos de Deus. Chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção, abre a tua cabeça para você entender. Presta atenção, olha aqui, ó. E essa família está dominando o mundo. Todos os governantes do mundo são através dele. A revista The Economist, de quem que é? Presta atenção, abre a tua cabeça, porque eu tô abrindo a minha. Você tá achando que eu tava burra demais.
Esse livro me fez eu abrir a minha mente de uma forma tremenda, tremenda. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção. Olha aqui, ó. Daniel 8:18. Vamos lá, Daniel 8:18 diz assim: Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo. Daniel dormiu, com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé. Olha isso aqui, ó. Gabriel põe Daniel para dormir com suas longas exposições. De fato, podem ser muitas as pessoas que dormem, quanto maior seja a mensagem. Aí ele cita, né, que ele repete demais o livro e faz muita gente dormir. E realmente ele repete bastante coisa. Mas Gabriel estava falando com Daniel, porque Daniel fez um resumo do resumo resumido do que ele ouviu. Daniel deve ter tido longas conversas com Gabriel, a ponto dele dormir de cansaço. Mas Daniel estava com 80 anos, meu irmão. 80 anos. Olha aqui, ó. Parece que Daniel estava em um sono profundo quando se pôs de pé. Em outras palavras, a explicação de Gabriel lhe foi dada em uma espécie de sonho. Certo? Agora vamos para Daniel 8:19. Diz assim: E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. Então vai ser a interpretação. Presta atenção. Gabriel não disse especificamente que a visão trata sobre o final do reinado medo-persa e o surgimento da Grécia. O chifre é o primeiro rei, quer dizer, Alexandre Magno. Esse corno se rompeu, quer dizer, morreu, e os outros 4 ocuparam seu lugar. Quando o império se dividiu entre seus 4 generais, estes governaram o território, mas não com o poder e a autoridade de Alexandre Magno. Então Gabriel explica o corno inferior que se levantaria ao final do Império Grego, que está em Daniel 8:23. Vamos lá, 8:23 diz assim: E no último momento do seu reinado, quer dizer, o último momento do reinado da Grécia, quando os transgressores tivessem chegado ao ápice, quer dizer, quando os governantes tivessem chegado ao ápice de tudo. Boa noite, Elis. Um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. Quer dizer, um homem que mexe com Satanás. Um homem que mexe com bruxaria. Entendeu? É isso. Resumindo, no nosso palavreado, é isso aí. Gabriel foca neste governo, o grego. Daniel 8:24 e 25 diz, vamos lá: E a sua força será poderosa, porém pelo seu próprio poder. Presta atenção. Aliás, porém não pelo seu próprio poder. Eu esqueci da palavra do coisinho não. Aqui, ó. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Entendeu? Ele vai subjugar o povo poderoso e santo do tempo dele lá. Presta atenção. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração. E pela paz destruirá muitos. Ele vai vir falando de paz. E ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, quer dizer, nosso Senhor Jesus. Mas ele será quebrado sem uso de mão. Por que eu estou falando assim, sendo que é lá, naquele tempo? Porque Jesus sempre esteve com o Pai. Sempre. Sempre. Do ponto de vista judio, presta atenção nisso aqui, o poder de Antíoco era grande, mas devido que suas ações foram provocadas, presta atenção agora. Você viu ali que diz que ele foi levantado não com o seu poder, mas lhe foi dado o poder? Tá lembrado disso que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ler aqui, ó.
A sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Que força é essa? Que poder é esse? O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Presta atenção. O poder de Antíoco era grande, mas devido que suas ações foram provocadas pelas transgressões do mesmo judeu. Meus irmãos, os judeus transgrediam, os judeus pecavam, os judeus colocavam o nome de Deus abaixo. Eles não tinham amor pela Torá. E por causa disso, é acionado o mal nos governantes. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Bastante atenção. O que eu vou falar aqui é coisa séria. Meus irmãos, quem aciona a maldade em cima de uma nação é o próprio povo da nação. Isso não é só o judeu. Isso é para todos. O Brasil passou a linha vermelha. O Brasil passou o limite da depravação. O Brasil passou do limite da busca pelo oculto. O Brasil passou do limite da falta de respeito com Deus. O Brasil passou do limite de todas as coisas que podia fazer. E o que Deus fez? Aliás, Deus não. A natureza, ela já foi feita para revidar o mal com juízo. Os homens fazem o mal e o juízo é automático, ele vai vir. O que está acontecendo sobre nossa nação é juízo do Senhor. Lembra daquele ditado que eu sempre falo aqui? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Deus deixou o dispositivo na natureza para que ela cobre. O homem atinge um nível de crueldade, ele atinge um nível de devassidão. Quando ele atinge aquele nível que a Bíblia diz que é a taça da ira de Deus transborda, meu irmão, a ira de Deus, ela é acionada automaticamente. Não há choro e nem vela para isso. Isso é uma determinação da criação. Entendeu? Quando, presta atenção, Ana Cristina, vou falar de novo. Quando o ser humano, os homens, vamos colocar o Brasil. O Brasil, ele fez o quê? Ele atravessou a linha vermelha. Ele atravessou o nível de devassidão, o nível de chocarrices quanto a Deus, o nível de desprezo da palavra de Deus, o nível de devassidão no nosso país, de bruxarias e de tudo mais, ele alcançou o limite máximo. Ele alcançou o limite que a Bíblia chama de taça da ira de Deus. A taça transborda e a ira vem. Por que a ira vem? Porque Deus, na criação, deixou um dispositivo na natureza que quando o homem errasse e o homem transgredisse os mandamentos de Deus, o juízo vinha automaticamente. E o que acontece com Antíoco Epifânio é isso. Ele ganhou autoridade que ele não tinha. Mas quem foi que deu autoridade para ele? O pecado do povo de Israel. Senaqueribe que está aí, presta atenção. Não tinha autoridade para estar onde está. Entendeu? Mas o pecado do Brasil deu autoridade para ele estar onde está e fazer o que está fazendo. Vocês estão conseguindo entender? Presta atenção. Presta atenção. Senaqueribe, tá entendendo? Que tá aí, acabando com o país, acabando. Não, a natureza não perdoa. Quem que deu autoridade para ele fazer isso tudo? E ainda que não é ele, hein? Que é outro que tá aí, que não é o próprio, que o próprio já se foi faz tempo.
Quem está aí é um mascarado. Mas quem foi que deu autorização para ele fazer tudo o que está fazendo? O povo brasileiro. Que jeito, irmã Ruth? Nós não votamos nele, o povo não votou, foi fraude. Não, mas o pecado do povo deu. O pecado do povo deu autoridade. Boa noite, Suzana. O pecado do povo deu autoridade para que ele faça. E vou te dizer, hein? Vai ficar muito pior. Aperta os cintos. Aperta os cintos. Então vamos lá. O tribunal divino lhe deu poder para julgar a nação judaica. Antíoco não tinha poder por si próprio, mas o pecado dos judeus aumentavam seu poder sobre eles. Tá entendendo? O pecado do Brasil dá legalidade para quem tá lá em cima ficar pior do que já tá. E o pior é que o povo não se arrepende, o povo continua pecando. As igrejas continuam pecando, não há. Agora estão marcando aí 21 dias de Daniel em oração, né? Para que orar? Se não tem arrependimento, não vai valer de nada. É oferta de tolo. Vai piorar a situação. Se não há arrependimento, meu irmão, a situação vai piorar. A situação vai piorar. Deus também julgou Antíoco. Deus também julgou Antíoco. Sabe por quê? Porque Antíoco também passou dos limites. Por ir mais em suas ações do que lhe foi permitido. Antíoco foi até os portões celestiais e desafiou a Deus. Que jeito que ele fez isso, irmã Ruth? Colocando um porco em cima do altar que era para imolar o cordeiro. Entrando no templo de Deus e santificando o templo. Santificando não, né? Oferecendo aquele templo para Júpiter. Tá entendendo, irmão? Tanto o povo de Israel foi, como é que chama? O povo de Israel foi afligido por causa dos seus pecados, mas Antíoco também, Deus cobrou dele o a mais que ele fez, que não era para fazer, que era matar o povo como matava com as crianças dentro do ventre. Pegar as crianças e na espada matar a criança e a mãe porque a criança tinha sido circuncidada. Se a Torá fosse achada com algum judeu, ele era morto com torturas cruéis. Era assim. Veio a Pan, todo mundo clamando. Assim que teve um respiro, estavam sambando exatamente. A Exu e a Pomba. É isso mesmo, na Sapucaí. Exatamente. É isso aí. O povo continua pecando. Continua pecando. Deus também julgou Antíoco por ir além das suas ações que lhe foi permitido. Deus tem a atribuição. Deus é criador, meu irmão. Deus faz o que ele quer, com quem ele quer. Deus tem a atribuição de levantar e derrubar a quem quer do poder. Tá entendendo? Então Deus levantou Antíoco e derrubou também. Porque Antíoco extrapolou os limites que Deus deixou para ele. Ele quis se fazer como Deus. Ele pegou o que Satanás deu para Eva, né? O que só te darei. Se você comer disso aqui, ó, você vai ser como Deus. E com certeza Satanás mostrou para Antíoco, avança porque você vai ser como Deus. E mal ele sabia que ele estava se enterrando. Aqui, ó. Deus também julgou o mesmo Império Grego, porque antes de cair nas mãos de Roma, perderam o controle da Judéia e de Jerusalém, que era o ponto focal do juízo divino. Deus havia levantado as nações bestas ao princípio, especificamente para trazer juízo sobre Jerusalém. Irmãos, tudo que é feito aqui, presta atenção, tudo que é feito aqui, o negócio está em Jerusalém, o relógio está lá, o miolo do mundo está lá. E olha que jeito que está Jerusalém, parada gay em Jerusalém. O país que chama as divindades, os demônios. Moloque, tem estátuas de Moloque em Jerusalém.
em Israel. Se você não sabe disso. A maior parada gay do mundo tá lá. E não é só isso não. Lá é onde se faz as primeiras cirurgias de transição de sexo, é feito lá. Entendeu? Tel Aviv é 80% colorida. Né? E você acha que aquela guerra tá lá por quê? Porque Deus está colocando o opositor para cobrar o que eles estão fazendo na terra prometida. Aquela terra é do Senhor. Ah, mas lá o governo se, né? É se, né? Tá, né? Pois é, não importa o governo que é. O povo que está lá dentro é israelita. Aquela terra é do Senhor. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Olha aqui, ó. Era a própria Jerusalém a que ia sendo pisoteada pelas nações, os gentios, durante o tempo das nações. Antíoco foi a vara de castigo de Deus sobre Jerusalém, mas extrapolou o seu mandato de domínio ao profanar o templo. Gabriel se expressa desta maneira: incluso se oporá ao príncipe dos príncipes. Esse aqui é Jesus. Ele não tinha vindo ainda, mas ele já estava com o Pai. Como cristãos, cremos que Jesus Cristo é a forma humana de Yahvé, o Deus que foi revelado a Moisés. A Escritura diz que Yahvé se tem convertido em Yahshua. Êxodo 15, 2. Salmos 118, 4. Anotem aí. Êxodo 15, 2. Salmos 118, 4. Isaías 12, 2. Anotem esses versículos. E o príncipe dos príncipes, que cremos que é Jesus Cristo. Daniel 8, 26 conclui. Vamos ver aqui, Daniel 8, 26. Diz assim: e a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. Aqui ele fala da noite e da manhã, né? Que a noite e a manhã, que são os sacrifícios da manhã e da tarde, tá? Daniel recebeu essa visão no 3º ano de Belsazar, rei de Babilônia. Babilônia ainda não tinha caído. Logo chegaria a Medo-Persa, mas esta visão pertencia a coisas de tempos longínquos na história, porque revelava eventos do tempo da terceira besta, que surgiria séculos depois. Antíoco chegou quase 3 séculos e meio depois da visão de Daniel. Poucos entenderiam em seu tempo, assim que Gabriel lhe diz que mantivesse a visão em segredo, quer dizer, não precisava se preocupar porque era para tempo futuro. Em Daniel 8, 27, mostra como essa explicação afetou Daniel, olha lá. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo por alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Não sabemos quanto tempo esteve doente. Ele enfermou sem poder trabalhar. Logo depois pôde continuar os assuntos do rei. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu, dependendo do que acontece comigo, eu fico doente. Dependendo do ataque que eu tenha, ou alguma coisa que Deus queira falar comigo, eu fico doente. Quando Deus falou comigo que a internet era o mundo espiritual de Satanás com os homens, era a maneira que Satanás se comunicava com os homens. Escuta o que eu estou falando. Eu fiquei 15 dias de cama.
Eu não sei, tem irmãos aqui que me acompanham faz muito tempo. Eu não sei se vocês se lembram de quando eu fiquei 15 dias de cama. Que o Senhor falou comigo. Que o mundo espiritual de Satanás, para lidar com os homens, que ia ser o mundo do anticristo, estava aqui dentro da internet. Eu fiquei 15 dias de cama. E por que Deus me deixou de cama? Para eu poder ouvir, eu precisava parar para absorver o que eu tinha ouvido. Irmãos, presta atenção no que eu vou lhe contar. Eu passei uma situação antes disso me acontecer. Presta bastante atenção. Por isso você tem que saber com quem é que você se relaciona na internet, tá? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu passei uma situação na internet que tinha uma determinada pessoa que eu fazia 3 anos que eu conversava com essa pessoa. 3 anos conversava com ela todo dia. A gente orava junto. Era incrível. Bom, aí eu comecei a fazer live na internet, né, e coisa e tal. E quando foi um belo dia, eu comecei a perceber que tinha algo diferente. Estava acontecendo algo, mas eu não entendia o que era. E o Senhor começava a me falar que eu precisava me afastar, mas eu não sabia o que era. Até que um dia, eu estava aqui, aonde eu estou sentada aqui agora, e eu comecei a enxergar vários olhos dentro dessa sala, me olhando. Presta atenção. Vários olhos dentro dessa sala me olhando. E eu falava, Senhor, o que é isso? Era um sábado à tarde. E o Senhor começou a falar comigo. Estão te observando pelo WhatsApp. Mas eu não entendia, eu não conseguia entender o que era aquilo. Eu não conseguia compreender. Passou os dias, isso não quer dizer uns 2 ou 3 dias, presta atenção. Eu estava de madrugada no meu quarto, de repente eu vi essa pessoa dentro do meu quarto, com o cabelo tampando um olho, entendeu? O cabelo tampando o olho, e o cabelo é todo como é que fala, encaracolado, e ela estava assim, como se tivesse com uma mortalha, vestida de mortalha, e ela estava no canto do meu quarto, me observando. Escuta bem isso que eu estou te falando, por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com quem vocês conversam na internet, fique alerta. Irmãos, isso foi de madrugada, e o Senhor falou comigo, ela está te observando, ela mandou demônios para te observar dentro do teu quarto. Irmãos, não demorou muito, 6 da manhã eu levantei e eu liguei para ela, e ela estava acordada. Eu falei, escuta, o que é que você está fazendo que você mandou o seu demônio para vir me ver dentro do meu quarto? Ela ficou, que ela não tinha resposta. Você tá ficando louca? Eu falei, não, você sabe que eu não tô ficando louca. Você sabe que Deus fala comigo. Você sabe que Deus mostra as coisas para mim. Falei para ela. Ruth, você tá ficando maluca? Eu falei, não estou, e você sabe disso. E tem outra coisa, você está me vigiando pelo WhatsApp. O que você tá fazendo da tua vida? O que você tá buscando? E essa pessoa estava metida com esse negócio do Samuel Benini, né? Esses negócios de... Presta atenção no que eu tô falando, hein? Essas como é que falam? Essas coisas cabalísticas que tem por aí, de semente da serpente, tá entendendo? Tudo isso daí. E também ela era metida em sinagoga judaica que mexia com cabala, tá? Mas até então eu não tinha me dado conta da situação. Passou os dias, eu comecei a ficar doente. Eu fiquei tão ruim, que eu não levantava da cama nem para ir no banheiro.
De tão ruim que eu fiquei. E o Senhor ali foi falando comigo. E o Senhor foi me mostrando a internet, o que é realmente a internet. E foi quando Deus me mostrou o que é a nuvem da internet. Tá entendendo? Quando eu falo aqui por coisas para vocês sobre isso, eu não tô falando porque, sabe, porque eu quero te afirmar. Não, foi por aquilo que o Senhor me mostrou. E o Senhor começou a me mostrar como era feito, como é a ação do mundo espiritual aqui, dentro da internet. Então, quando eu alerto vocês, para vocês tomarem cuidado, as páginas que vocês seguem, presta atenção. Quem vocês se dão, quem vocês escutam, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Você já ouviu dizer que você não deve deixar qualquer um pôr a mão na tua cabeça para orar? Você já ouviu dizer isso? Pois é, você não deve deixar qualquer um conversar com você na internet. Você precisa saber as referências. Você precisa ver o fruto da árvore. Irmãos, quando eu levantei dessa enfermidade que eu tive, que eu fiquei 15 dias enterrada na cama. Eu levantei e o Senhor falou comigo: tira essa pessoa da tua vida imediatamente, porque agora você entendeu o que é isso daí. E eu avisei, falei: olha, é o seguinte, Deus me mostrou isso. E hoje, de hoje em diante, você está eliminada da minha página. Completamente. Você está eliminada de de tudo que eu tenho dentro da internet. E assim eu fiz. Você está entendendo, meu irmão? Então toma cuidado. Toma cuidado, porque a internet é porta de entrada do diabo se você não souber mexer com ela. Se não for para você estar aqui, para você ver coisas sadias, para você falar da palavra de Deus, para você ouvir a palavra verdadeira do Pai, presta atenção. Satanás tem entrada e ele entra na tua casa e ele faz miséria dentro da tua casa. Tá? Isso aqui, irmãos, presta atenção. Isso daqui é o espelho da bruxa. Olha o espelho preto. O espelho preto da bruxa que fez a maçã para Branca de Neve comer. Que espelho que ela vai perguntar quem tem alguém mais linda do que eu? Hã? Você já olhou a cor do espelho que ela tá lá? Não é um espelho branco. É um espelho como esse. Isso aqui é um espelho. A gente usa? Usa. O Senhor permitiu. Porque através disso aqui nós estamos pregando a palavra do Senhor. Mas os bruxos, esse povo, também estão aqui. E essa pessoa é interessante que a vida dela era só procurar sobre narcisismo. Era narcisismo para cá, narcisismo para lá. Era só isso que a pessoa falava. E essas doutrinas de semente da serpente, qual outra mais? Pré-existência, que é uma doutrina maligna, satânica. Não entre nisso, porque isso é de Satanás. Exatamente. O pastor Zé Maurício fala muito sobre isso. Meu irmão, se não for para você estar aqui, para buscar as coisas do alto, eu vou te dizer, você vai levar para tua família a desgraça. Eu não estou falando para te amedrontar, não. Quer dizer, já está amedrontado, né? É bom ficar mesmo, porque aí você desperta. Presta atenção, meu irmão. Eu sei o que eu já passei em internet. Tá entendendo? Presta atenção. Vigia. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor discernimento de espíritos. Peça ao Senhor para o Senhor te mostrar o fruto da árvore. Você lembra, né, Viviane? Você lembra? Tá entendendo? Peça para o Senhor te mostrar o fruto da árvore. Tá entendendo? Porque o Senhor te mostra. E você, quando você tem paz com a pessoa, porque é o seguinte, meu irmão, se a pessoa vem trazendo maledicência, se a pessoa vem trazendo coisas conturbadas, presta atenção.
Coisas que não vêm do trono da graça. Tá entendendo? Coisas que não vêm do trono da graça. Você elimina. Você fica com aqueles que com coração sincero adoram ao Senhor. Com aqueles que têm palavra de vida. Com aqueles que trazem a palavra do Senhor. Com aqueles que oram pela tua vida. Entenderam? Cuidado com esse povo que vive com negócio de narcisismo. Irmãos, isso é uma entrada de Satanás que vocês não têm noção. Essas páginas que falam de narcisismo são páginas satânicas. Escuta o que eu estou te dizendo. Ah, mas é psicóloga, meu irmão. É gente que mexe com o inferno. Você sabe o que é narcisista? São pessoas usadas por Satanás. São pessoas que, se não se libertarem, vão para o inferno. Isso é um narcisista. Não precisa você saber mais do que isso. Presta atenção. Narcisismo é isso. Você não precisa estar lá no meio metido, não, meu irmão. Você precisa ter discernimento. Presta bastante atenção quem você põe o seu ouvido. Quem você conversa. Pede para o Senhor te dar visão da águia. Eu não vivo falando para vocês, peçam visão de águia. Peça batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo, meu irmão? Porque esse negocinho aqui é a forma onde Satanás se comunica. Por aqui nós temos a entrada para a palavra de Deus. Em breve vai ser tirada, tá? Mas aqui é onde Satanás tenta imitar a Deus em ser onisciente e onipresente. Entendeu? Ele tem telas e telas de computador, que é onde ele vê o que você faz. Ele tem telas e telas de computador que sabe o que você come, sabe o que você fala, sabe como é que tá andando dentro da tua casa. É exatamente isso. Como que essa pessoa me vigiava através do WhatsApp? Ela conseguia me vigiar através do WhatsApp. Ela conseguia saber os meus passos através do WhatsApp. Para de psicologia sobre narcisista, não seguir mais. Te dou um conselho, meu irmão. Você quer viver firme com Cristo? Para de seguir. São páginas problemáticas. E eu te digo, essa pessoa tem página sobre narcisismo. Página sobre narcisismo. Presta atenção. Fiquem alertas. Fiquem alertas. Porque o que eu vi naqueles 15 dias, o Senhor falando comigo. Depois que passou, que Deus mostrou para mim o que tinha que mostrar, eu comecei a ficar boa. Voltei para a internet que eu não conseguia nem falar. Não sei quem lembra as primeiras lives que eu fiz. Tá aí nessa página aqui minha. Lá em 2021, 22. Exatamente, tudo é narcisismo, TDA. Exatamente isso. Fiquem alertas, meus irmãos. Eu não estou falando todos, mas a maioria desse pessoal que mexe com isso, mexe com ocultismo. A maioria do pessoal que mexe com esse tema, mexe com ocultismo. Tá? Exatamente, o povo entrando nesse engodo. E o pior de tudo, irmãos, tem muita gente, porque isso, tudo que é falado demais, Suzana, vai entrando na mente das pessoas. Tudo que é falado, a palavra tem poder, minha irmã. A palavra tem poder. Então eles lançam isso nas pessoas, para as pessoas começarem a ficar encucadas. De repente você está suscetível à entrada de Satanás na tua vida. A verdade é essa, meus irmãos. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Não. Eu não estou aqui para, como eu disse, eu não estou aqui para passar mão em ninguém. Eu estou aqui para te falar a verdade. Você quer ir para o reino dos céus? Sai desse tipo de gente. Outra coisa, tem irmãos aí entrando, presta atenção, em páginas de bruxas. Entrando em páginas de bruxas. Presta bastante atenção. Ah, mas eu só quero ver o que ela está dizendo que vai acontecer. Meu irmão, você não precisa ver.
A palavra de Deus já disse. E tem outra coisa também. Tem irmãos aí trazendo, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Trazendo a escatologia muçulmana para misturar com a escatologia da Bíblia. Agora eu te pergunto, quem você acredita? Aonde está a tua fé? A tua fé está na palavra de Deus ou a tua fé está no Alcorão? Exatamente, palavras são sementes. Você falou tudo, Rose. Aí você matou, foi no ponto. Eles vão lançando, vão lançando, vão lançando. Tua mente vai titubeando, tua mente vai mexendo. No que a tua mente mexe, Satanás entra com o rabo e não tira mais. Agora presta atenção em crentes que estão trazendo escatologia muçulmana e misturando com a palavra de Deus. É outro engodo, é outro pecado. Presta bastante atenção. Tem uma turma aí fazendo isso. Tem uma turma fazendo isso. Fiquem alertas, porque isso é satânico. Isto é satânico. O que você precisa saber da palavra de Deus, o que você precisa saber do fim dos tempos, está escrito aqui, não no Alcorão. E nem misturar Alcorão para cá. Nós não podemos fazer as previsões do tempo. Como assim, Beth? Eu não entendi. Eu não vou fazer a previsão. Eu interpreto a palavra. Interpretar a palavra é uma coisa. Interpretar a palavra é uma coisa. Agora, você ir lá, como é que diz? Você ir lá no Alcorão e pegar o que ele diz e enxertar na Bíblia? Não, isso aí é abominação. Isso é abominação. Outra coisa, tem um monte... Ver previsão do tempo. Você está falando previsão do tempo de chuva? Não, isso aí pode ver, isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Agora, o que vocês não devem fazer é, tem umas bruxas aí, né? Chaline, acho que é Chaline, né? Que chama, de tanto que me mandam. Não, previsão de tempo é outra coisa. Isso aí é geografia, isso aí é análise do tempo. Não, eu estou falando de palavra de Deus. Presta atenção, tem aí essas videntes, né? Uma delas é a tal da Chaline, que mandam para mim direto os vídeos dessa mulher. Mas é direto e reto estão mandando. Gente, esse povo, presta atenção, eles estão pegando beira em tudo aquilo que os crentes verdadeiros estão dizendo da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós estamos interpretando a palavra de Deus, eles estão pegando a beirada e trazendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Presta atenção, meu irmão, abre a tua mente. O Senhor avisa o fim desde o princípio. Daniel já viu o fim de todas as coisas no tempo dele, em 400 antes de Cristo. O que você precisa ficar atrás de outras coisas, meu irmão? Isso é abominação diante da presença do Senhor. E esse povo crente, que diz que é crente, que está fazendo isso, está cometendo abominação. E ainda falo assim, que Deus mostrou para eles que, como é que diz? Que a Palestina é o anticristo, que o Irã é o, como é que chama? O Irã é o não sei o quê, Irmãos, preste atenção, isso é escatologia. Eu tô falando porque outro dia eu caí num canal americano, que tudo que estão falando aí tá nesse canal americano sobre escatologia muçulmana. Toda essa interpretação vem da escatologia muçulmana. Não tem nada de Deus tá me mostrando. Não. Irmãos, eu não preciso de revelação, presta atenção, de revelação para o que está escrito. O Senhor revela na leitura, o Senhor revela no entendimento. Presta atenção. Eu não preciso misturar outras linhas aqui dentro. Não preciso.
Deus vai abrindo a mente da gente conforme a profecia vai se abrindo, ela vai acontecendo. Então fiquem alertas. Não deixem vocês perderem a sua coroa. Não deixe, meu irmão, você perder a sua coroa. Não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. Vamos orar então, agradecer a Deus. Desculpa porque eu demorei bastante, né? Mas eu acredito que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, nós falamos aqui sobre que cada povo, ele traz sobre si os juízos de Deus. Se nós estamos tendo problemas hoje com Senaqueribe, né, que está aí, é porque o próprio povo brasileiro fez por isso. Mas e nós que não fizemos por isso? E nós que não vivemos essa vida dissoluta? E nós que vivemos sempre na presença do Senhor, que temos buscado a face dele em oração? O que vai ser de nós? Aí é que mora a questão. Se você, preste atenção no que eu vou lhe dizer, se você está na presença de Deus, se você busca a face de Deus em oração, se você tem uma vida com Deus, o Senhor vai te guardar de todo o mal. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã para aqueles que amam ao Pai. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. O selo do Senhor vai ser colocado em você para que você não venha passar o que vai acontecer. Nós temos uma promessa. Orai sem cessar, em todo o tempo, para que sejais achados dignos de não passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. É uma promessa que, se você cumprir, ele já cumpriu a parte dele. Então você não precisa se desesperar, porque o Senhor está tomando conta da tua vida. Mas você precisa limpar as tuas vestes. Você precisa limpar a tua rede social. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você precisa limpar a tua rede social. Você precisa converter teu celular. Você precisa se converter. Porque essa promessa ela é condicional. Orai sem cessar. Tem outras vezes que diz vigiai. Então, meu irmão, ore e vigia. Lembra da história do menino que eu conto? Que tinha um pastor numa igreja, né? Que ele sempre ficava observando o menininho na hora da oração. Então ele fechava um olhinho e deixava o outro aberto. E um dia o pastor chegou nele e falou assim: escuta, por que é que você, toda vez que vai orar, você fecha um olho e abre o outro? Ele falou assim: ué, pastor, mas na Bíblia não diz que é para orar e vigiar? Então, com um olho eu oro e com o outro eu vigio, entendeu? Então, meu irmão, o orar e o vigiar faz parte da mesma turma, tá entendendo? Ore e vigie. Não deixa ninguém levar a tua coroa embora. Entendeu? Não pense que você, vendo as páginas que você vê, vão te trazer benefícios, não. Vão te trazer maldição. Infelizmente, meu irmão. Cuidado com os tais que falam de narcisismo. Esses são perigosíssimos. Tremendos, tremendos. Eu estou falando pro bem da tua alma. Eu estou falando pro bem da tua vida. Enche a tua cabeça da palavra do Senhor. Enche a tua cabeça das bênçãos do céu. Enche a tua cabeça do poder de Deus. E você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós somos agraciados. Nós somos um povo bendito e bem-aventurado. Um povo que foi chamado para a vida eterna. Um povo, Senhor, que se orar e vigiar em todo o tempo, não vai passar por tudo aquilo que vai acontecer. Não vai passar pela ira. Não vai passar pela ira.
Mas nós precisamos aprender a orar e vigiar o tempo todo. Nós precisamos aprender a converter o celular. Nós precisamos aprender a converter as nossas falas. Nós precisamos aprender, Senhor, a viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem essas duas coisas, nós não vamos entrar na vida eterna, Pai. E eu preciso, Senhor, que o Senhor ponha nos nossos corações, imprima no nosso coração tudo isso que nós precisamos para te agradar. E nós precisamos, Senhor, ser mais que vencedores diante de ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar diante de ti. Nos ajuda a cumprir a tua vontade. Eu te peço por todos os nossos irmãos que aqui estão. Irmãos que estão passando situações difíceis. Irmãos que estão passando situações de angústia. Irmãos que estão se sentindo desamparados. Que estão se sentindo só. Senhor, que a teu anjo se acampe ao redor deles. Que o teu anjo, Senhor, se acampe, Pai, nas suas vidas. Sua vida material, sua vida de trabalho. Os que ainda têm trabalho. Senhor, eu te peço a tua misericórdia. Prospera o caminho do teu povo. Prospera o teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Prospera o teu povo, Senhor, na parte espiritual. Prospera o teu povo, Senhor, para que tenha o que comer e o que vestir até a tua volta. Que tenha, Pai, como pagar as suas contas, as suas dívidas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Prospera, Senhor, o dinheiro, multiplica o dinheiro na carteira. Multiplica, Senhor, o alimento ali dentro da despensa. Multiplica, Senhor, a água. Senhor, põe a tua bênção, eu te peço em nome de Jesus, socorre o teu povo. Muitos de nós estamos precisando de socorro. Senhor, nós confiamos em ti, confiamos no teu poder. Confiamos, Pai, porque o Senhor é tremendo, o Senhor não deixa o teu povo desamparado. A tua palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E é nisso que nós cremos, e é nisso que nós confiamos. Que até a volta de Jesus o Senhor nos ajudará, Senhor. Segurará em nossas mãos, e os anjos do céu virão nos atender. Pai, eu te louvo. Te agradeço por esse momento, te agradeço pela exposição da tua palavra, pelo estudo que nós estamos fazendo. Senhor, eu te agradeço. Guarda-nos, livra-nos do mal. Sê conosco. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para todo o sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz de Jesus, tá? Não se sintam ofendidos, por favor, pelas coisas que eu falei, tá? Eu não tô falando pro mal de vocês, eu tô falando, não é só para vocês que eu tô falando para mim também. O testemunho que eu contei, a gente precisa de vez em quando rememorar para não cair de novo em coisas que a gente costuma cair. Tá entendendo? Vigia, meu irmão, vigia o tempo todo. Porque o nosso Senhor está às portas e não vai demorar. Não vai. Entendeu? Busquem aqueles que com coração sincero trazem a palavra do Senhor, se comunicam com vocês, não para falar desse ou daquele, mas para falar das coisas do alto. Entendeu? Amém, Suzana. Eu espero, minha irmã, que vocês entendam. Entendeu? Não é que eu tenha visão, é que eu tenho um tempo de experiência, né? Tenho vivência, né? E a gente passa por muita coisa, sabe? E eu vou ser sincero para vocês, eu não quero que ninguém passe pelas coisas que eu já passei. Não. Então eu venho aqui te alertar, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus pela tua vida. Eu tenho um compromisso com Deus de trazer a palavra dele do jeito que está escrito. Tá entendendo? Do jeito que está ali escrito, é o meu compromisso de trazer para você. Então, mesmo que você fique bravo comigo ou não, né?
Eu não posso fazer nada, eu tenho que agradar aquele que me chamou, entendeu? E eu espero te encontrar nos portões celestiais, em breve, num par de anos. Num par de anos estaremos lá nos portões celestiais, em nome de Jesus. Fiquem na graça do Pai. Não dá vontade de ir embora, sabia? Não dá de ficar falando, mas não tem jeito. Mas fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus, vamos orando uns pelos outros, tá? Orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém.